Isso é agora para nós encerrarmos. Eu queria falar como se planeja uma monografia. A gente tem a figura do projeto de pesquisa. O que é um projeto de pesquisa? Um projeto de pesquisa é um outro tipo de texto, não é a monografia, nem a dissertação, nem a tese de doutorado. É aquilo que planeja essa monografia, planeja essa dissertação ou essa tese. É um tipo de texto com características muito específicas. É um texto onde tem vários capítulos. Cada capítulo é especializado em uma coisa. Lucas, mostra o esquema. Eu fiz um esquema de um projeto de pesquisa. Um projeto de pesquisa, você pode fazer um projeto para fazer uma monografia, para fazer uma dissertação, para fazer uma tese ou para realizar qualquer pesquisa. Todos esses aí são capítulos, capítulos do projeto de um projeto de pesquisa. Cada capítulo do projeto tem uma função muito específica. Tem um capítulo, o capítulo inicial, geralmente, onde você vai delimitar o tema, você vai apresentar para o leitor daquele projeto qual o tema que você pretende investigar. Veja, eu falei que você pretende investigar. O projeto é um texto no futuro. No futuro. É uma pesquisa que vai ser realizada. Depois ele pode resultar numa monografia, numa dissertação, numa tese. Então, no projeto de pesquisa, um capítulo inicial, você explica qual é o seu tema, aquele recorte sobre o qual conversamos ainda há pouco. Depois tem um segundo capítulo que você diz assim, por que essa pesquisa é importante? É a justificativa. Quais são os objetivos? É um item mais formal, né? Geralmente são verbos no infinitivo, né? Alguns procedimentos que terão de ser realizados, né? Algumas finalidades a atingir. Aí depois entra aquele capítulo 4 ali, revisão bibliográfica. O que é esse capítulo? É o capítulo onde você discute outros livros que trabalharam aquele tema, do qual você está se aproximando. Que trabalharam o teu tema, ou lateralmente ele, ou apenas um aspecto dele. Ou seja, são livros com os quais você dialoga. Veja, não entra aí as fontes. Aí são livros escritos por outros pesquisadores sobre um determinado assunto relacionado ao seu tema. Por exemplo, eu estava falando assim, tá, vou dar esse mesmo exemplo que eu estava dando. O populismo no período Vargas. Uma história comparada do populismo nos períodos Perón e Vargas. História comparada. Bom, o que pode entrar nessa revisão bibliográfica? Pode entrar os livros sobre Vargas, com os quais você está dialogando, para concordar ou discordar. Podem entrar os livros sobre Perón. Podem entrar os livros teóricos sobre história comparada, já que é um trabalho de história comparada. Se, se for um problema específico dentro dessa comparação, o uso da propaganda por Perón e Vargas no período populista. Vamos supor que fosse assim, estou improvisando, né? Se for isso, eu introduzi um elemento, o uso da propaganda. Então, você pode, na revisão bibliográfica, dialogar com livros que conceituam teoricamente o que é a propaganda. Entende a ideia? A revisão bibliográfica é onde você discute com outros autores. E outros autores que podem estar relacionados com um aspecto ou outro do seu tema, ou com o seu tema inteiro, não importa. Mas são pesquisadores que estão no teu mesmo nível. No teu mesmo nível, que eu digo, não no teu mesmo nível de formação, no teu mesmo nível de tempo presente. Ou seja, não são as fontes do passado, são as obras que estão refletindo sobre aquele problema, de fora. Entende a ideia? Enquanto que as fontes, a gente vai ver que sempre faz parte do problema. Bom, quadro teórico. Quadro teórico é onde você discute a perspectiva teórica que você vai estar utilizando ou os conceitos com os quais você vai estar trabalhando. Eu comentei aqui nessa pesquisa que eu dei de exemplo, populismo. Populismo é um conceito. Mas o que você entende por populismo? Não existe uma única definição sobre esse conceito. Então, você pode, no projeto, discutir diversos conceitos diferentes de populismo e optar por um, expor isso no seu projeto. Isso é um quadro teórico.
é onde você expõe a perspectiva teórica com a qual você vai estar trabalhando. Hipóteses. Bom, as hipóteses surgem a partir de um problema. Você tem um determinado problema, é uma indagação, e você propõe uma hipótese provisória. Digamos assim, será que esses governos, Perón e Vargas, foram similares mesmo ou foram bem diferentes um do outro? Eu posso formular diferentes hipóteses sobre isso. Eu posso dizer que eles foram similares no uso da propaganda, mas foram diferentes no relacionamento direto com a população, por exemplo. Quando eu falei isso, eu propus hipóteses. As hipóteses são sempre provisórias. Por quê? Porque depois que você inicia uma pesquisa, é que você vai começar a verificar se aquela hipótese se sustenta ou não. Bom, depois das hipóteses, eu tenho a metodologia. Só um parênteses. Esse modelo que eu estou dando não é obrigatório que seja sempre esse modelo, exatamente. Podem variar um pouco os capítulos, mas, digamos, todas as coisas que estão aí têm que aparecer num projeto. Mas não tomem isso como uma receita. Por exemplo, pode ser que você junte o quadro teórico na revisão bibliográfica, por exemplo. Então não vai ter 2 capítulos. Pode ser, entende? Isso aí é um modelo para a gente fazer uma reflexão. Mas você vai num edital de um programa de mestrado que pediu um tipo de projeto, você tem que ver lá no edital qual é o modelo, os capítulos que ele está pedindo lá. Entende a ideia? Não é uma fórmula. Isso aí é um modelo. A partir desse modelo, você pode fazer adaptações. Então, fechando aqui esse parênteses. A metodologia, o ponto 7, ela é fundamental no projeto. Por quê? A metodologia é como você vai fazer para trabalhar o seu tema. Diante da pesquisa a ser realizada, já tendo explicado o seu recorte teórico, a delimitação do seu tema, por que ele é importante, você tem que mostrar como eu farei agora para realizar efetivamente essa pesquisa. No caso da história, a metodologia tem muito a ver com as fontes históricas, aquelas que estão no nível do seu próprio objeto examinado. Mas eu posso ter qualquer outro campo de saber. É claro que se eu estiver na biologia, e essa biologia estiver estudando dinossauros, por exemplo, o que vai estar ocupando um lugar ali na metodologia, o mesmo lugar das fontes, são os fósseis e as tecnologias diferentes para analisar os fósseis, que eles é que vão me permitir chegar a espécies biológicas do passado. Então, a metodologia, cada campo de saber tem a sua. Né? Se é a astronomia, ela vai envolver matemática e vai envolver a observação através de sofisticados instrumentos, como os telescópios, por exemplo, e outras metodologias que podem, só através do tipo de brilho de uma estrela, você já sabe que metal tem naquela estrela. É fantástico. Né? Existe uma tecnologia para isso, para, dependendo da luz emitida por uma estrela, um astrônomo sabe que elementos químicos tem naquela estrela. A ciência avançou a esse ponto. Isso faz parte da metodologia, entende a ideia? A metodologia é tudo aquilo que será necessário para você realmente efetivar a sua pesquisa. Né? Então, no caso da história, são as fontes históricas, porque é uma época que não existe mais, você precisa chegar até ela. Finalmente, você fecha ali o seu projeto com a bibliografia. Mas, olha, é totalmente diferente bibliografia de revisão bibliográfica. Na revisão bibliográfica, você discute alguns livros que são importantes. A bibliografia é só uma lista dos livros, e no caso da história, das fontes e dos livros que sustentam essa pesquisa. Bom, isso é um projeto de pesquisa. É claro que esse tema, projeto de pesquisa, daria uma palestra inteira. Na verdade, pode ser feito um curso sobre projeto de pesquisa, um curso inteiro sobre projeto de pesquisa. Mas eu trouxe aqui, só para vocês terem uma ideia, de que a pesquisa que vai resultar na monografia,
ou na dissertação ou na tese, ou seja, na pesquisa de tipo monográfico, ela pode ser preparada através de um projeto. O projeto é outro tipo de texto, que tem essas características de cada capítulo ter uma função diferente e de sempre apontar para o futuro. Não é uma pesquisa que já foi realizada, é uma pesquisa que vai se realizar. E essa pesquisa que vai se realizar, se tudo der certo, vai se converter numa monografia. Aí voltamos ao nosso início.